Que agora nós vamos falar sobre um dispositivo de armazenamento conhecido como SSHD, que é um dispositivo híbrido. Percebe? Não é SSD. SSD é um outro dispositivo de armazenamento. E também não é o HD tradicional, que é um outro dispositivo de armazenamento. Atenção, vou repetir a sigla, não esquece mais. SSHD, que poucas pessoas conhecem, e aí caiu umas questões de prova, o pessoal ficou assustado. Mas o que ele é? Por que ele é um dispositivo híbrido? Vou explicar para vocês a ideia. Primeira coisa, o SSHD é um híbrido, pessoal, porque ele tem a ideia de juntar dois outros dispositivos. A sigla vem de Solid State Hard Disk. A parte Solid State é do SSD, um dispositivo de estado sólido, e a parte HD vem de hard disk, que é um disco rígido. Então é um dispositivo de estado sólido e disco rígido ao mesmo tempo. Isso a gente pode perceber quando a gente pega um SSHD, a gente acredita que ele é um disco rígido tradicional, mas não é. Ele é uma combinação das tecnologias da unidade de estado sólido, que é o SSD, com o disco rígido mais tradicional, que pode ser chamado de HD ou ainda de HDD. É como se a gente juntasse os dois num elemento só. Por isso ele é um híbrido. Deixa eu mostrar até um desenho que eu fiz para vocês entenderem. Nós temos então o SSD, que vocês estão vendo aí na tela, que é uma unidade de estado sólido, e nós temos o disco rígido tradicional, que é o Hard Drive Disk, o HDD, ou simplesmente Hard Disk, o HD, certo? Quando a gente pega esses dois e junta, a gente forma um outro dispositivo híbrido chamado SSHD. Então, dentro de um SSHD, a gente tem microchips de memória flash, que é o SSD, e temos também discos magnéticos, que é o HDD. Então é a união de dois dispositivos formando um terceiro dispositivo híbrido, como sendo a união dos dois, pegando o que tem de melhor em cada um deles. Então a gente pode dizer que o SSHD ele tem um desempenho semelhante ao do SSD, que é a unidade de estado sólido, que tem um alto desempenho, e tem a capacidade de armazenamento de disco de um HDD, de um disco rígido, que normalmente tem muita capacidade de armazenamento. Quer dizer, ele une as duas coisas, a velocidade do SSD com a capacidade de armazenamento do disco rígido tradicional. Isso porque ali dentro tem as duas coisas. E aí é muito comum, quando a gente usa um SSHD, que a gente instale os programas e o sistema operacional na parte SSD, porque aí isso vai inicializar esses programas e carregar o sistema operacional mais rápido. E aí os nossos arquivos, que a gente usa em grande quantidade, arquivos de imagens, fotos, vídeos, músicas, esse a gente vai guardando na parte HD do SSHD, porque aí é só para fazer o armazenamento dos dados. É assim basicamente que ele funciona, né? Até se a gente pegar o site dos fabricantes, por exemplo, tem um fabricante chamado Seagate, que é um fabricante muito famoso de discos rígidos e de SSDs. E aqui eu estou mostrando o site que eu acessei da Seagate. E olha o que eles dizem num determinado momento que é interessante. Aqui eles botam 3 imagens, ó. O HD, que é o disco rígido, o HDD aqui, né, Hard Drive Disk, o SSD, que tem microchips de memória flash, e aqui o híbrido juntando os dois, ó, que é o SSHD com parte SSD e parte disco rígido. E olha o que eles falam num determinado momento lá no site deles, que eu achei bem legal trazer para vocês. Eles dizem assim: HDDs, que são os discos rígidos, né, oferecem capacidade e preço baixo. Então a vantagem do disco rígido é que ele tem alta capacidade de armazenamento e preço baixo, um custo baixo. O SSD tem vantagem de ser rápido, quer dizer, o SSD, embora tenha um custo mais alto, ele é muito mais rápido. E aí ele diz assim sobre o SSHD. SSHDs combinam, que é o híbrido, né, o melhor do HDD e do SSD. Quer dizer, ele tem um desempenho semelhante, é rápido como um SSD, mas ele também tem a capacidade de armazenamento de um HD. Ele junta os dois mundos num mundo só. Legal aqui a parte da imagem do site da Seagate. Então vamos lá, qual é a capacidade de armazenamento usual de um SSHD? É a mesma que a gente encontra nos discos rígidos tradicionais, 1, 2, 4, 8 tera, 16 tera ou até mais. Aqui eu só boto capacidade usual, eu não boto nem o máximo nem o mínimo, é só para a gente ter uma ideia, na casa dos terabytes, assim como os discos rígidos tradicionais, quer dizer, a capacidade de armazenamento do SSHD é similar ao HD.
E a velocidade de acesso aos dados na parte SSD é similar ao SSD. Claro que na parte HD do SSHD, aí é mais lento acessar os dados. Por isso que a minha recomendação é, quando usar um SSHD, na parte SSD instala os programas e instala o sistema operacional. Porque aí os programas e o sistema operacional serão carregados mais rapidamente. E na parte HD, que é o disco rígido, guarda os documentos como imagens, fotos, vídeos, entre outros, porque daí nessa parte disco rígido fica a grande capacidade de armazenamento, o que não precisa necessariamente ter um acesso tão rápido quanto ao próprio programa, quanto ao próprio sistema operacional, né? Beleza, alguém me diria assim, professor, mas não dá para instalar um SSD e um HD separados? Dá, e muita gente faz isso. Muita gente tem computador desktop, por exemplo, instala um SSD para instalar os programas do sistema operacional e aí compra um outro disco rígido, um outro HD, um outro HDD separado para guardar os arquivos, os documentos, imagens, vídeos e assim por diante. Dá para fazer separado, mas é que aqui eu estou demonstrando que existe um dispositivo único, que num só dispositivo já tem as duas coisas, que é um híbrido, que é o SSHD. Bem, pessoal, então, como sempre aqui nas nossas aulas, nós vamos buscar questões para resolver sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim, bem grande, ó, mas é bem legal. Fica aí atento, alguém olha essa questão zona e diz assim, meu Deus, professor, não vou nem ler. Não, fica calmo, porque é bem legal ler item por item. Olha só, o hardware do computador responsável por armazenar os arquivos do sistema e demais arquivos é o hard disk, o HD, o disco rígido, né? Novas tecnologias surgem para facilitar o armazenamento e o acesso aos dados armazenados. Uma tecnologia muito presente nos computadores atuais são os discos híbridos de estado sólido, SSHD. Quanto à tecnologia SSHD, marque a alternativa correta. Percebe? Ele não quer o SSD, ele quer o SSHD nessa questão. Letra A. Os discos híbridos de estado sólido, que é o SSHD, possuem capacidade de armazenamento de dados superior aos HDs tradicionais. E aí, pessoal, será que está certo ou errado isso aí? Será que é superior? Errado. É a mesma capacidade dos discos rígidos tradicionais. Hoje em dia eles produzem SSHD, os discos híbridos, com a mesma capacidade de armazenamento dos discos rígidos tradicionais. Então, basicamente, um SSHD tem a mesma capacidade, a mesma que eu digo, claro que alguém vai dizer, professor, depende do modelo. Isso, exatamente isso. Depende do modelo que eu adquiri. Vai ter modelo SSHD com mais capacidade do disco rígido tradicional e vai ter modelo SSHD com menos capacidade de um outro disco rígido. Isso depende de cada modelo na comparação. Portanto, errado a letra A. Letra B. Os discos híbridos de estado sólido permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD. Aí está perfeito, pessoal. Essa letra B de Brasil está correta, porque os discos híbridos de estado sólido, eles permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD. Porque lembra que eu falei, o SSHD tem uma parte SSD e uma parte HD. Na parte SSD, o acesso dos dados é mais rápido. E na parte HD eu tenho maior capacidade de armazenamento. Então está certíssimo quando ele diz os discos híbridos de estado sólido, que é o SSHD, permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD. Tanto é que eu recomendo na parte SSD do SSHD instalar programas, o sistema operacional e deixar a parte HD, a parte disco rígido, para arquivos, documentos, imagens, vídeos e assim por diante. Portanto, a letra B de Brasil certíssima. Mas vamos ver as outras alternativas que são legais. A letra C diz, o uso de discos híbridos de estado sólido possibilita o aumento da memória volátil no computador. Pessoal, SSD, o HD e o SSHD, que é o híbrido, eles são não voláteis. Então o que acontece aqui é que a letra C errou no dizer que tem um aumento da memória volátil no computador. Errado. A memória volátil é a memória RAM ou a memória cache. Então, o certo na letra C deveria dizer o uso de discos híbridos de estado sólido possibilita o aumento da memória não volátil no computador. O que é ser não volátil e volátil? Volátil é quando perde os dados na ausência de energia elétrica, quando perde os dados quando desliga o computador. E o que é não volátil? Quando não perde os dados na ausência de energia elétrica, quando os dados continuam armazenados mesmo após desligamento do computador. Então, tem um aumento da memória não volátil, por isso errado a letra C. A letra D disse, o uso de discos híbridos de estado sólido é recomendado para computadores que atuam como servidores de rede. Não, pessoal, ele é mais recomendado para computadores de uso pessoal, certo?
Por que que é recomendado mais? Porque é nesses computadores de uso pessoal que as pessoas querem ter uma quantidade menor de dispositivos, de ter um dispositivo que já faça as duas funções, que já faça a função SSD e a função de disco rígido tradicional. Em servidores, o mais comum é ou usar tudo disco rígido ou mesclar alguns SSDs com alguns HDs. Os SSHDs são mais comuns em computadores de uso pessoal, certo? E não em servidores de rede. A letra E diz que os discos híbridos de estado sólido é uma tecnologia inovadora que permite alta compressão dos dados armazenados. Nada tem a ver com compressão dos dados armazenados. Seja no SSD, seja no HD ou seja no SSHD, eu posso ou não gravar dados comprimidos, com compressão, quer dizer, dados compactados que, quando armazenados, ocupem um espaço menor. Certo? Mas isso vale tanto para SSD, SSHD ou HD. Nada tem a ver isso ser uma característica inovadora da tecnologia SSHD. Então, errado também. Valeu, pessoal. Mais um assunto interessantíssimo. Nesse caso, ficamos com a nossa letra B de Brasil como gabarito correto dessa questão.